Olá, eu sou Eneida de Oliveira e gostaria muito de falar um pouco sobre o meu percurso dentro do yoga. Tudo começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu era apenas aluna do Colégio Pedro II, com um desejo enorme de buscar tudo aquilo que transcendesse, tudo aquilo que fosse fora do nosso mundo cotidiano. A espiritualidade sempre foi algo que me chamou. Uma certa ocasião, apareceu numa revista O Cruzeiro uma reportagem falando sobre yoga e aquilo me fascinou muito, mas eu não sabia como ter acesso a isso. Nessa mesma ocasião, uma amiga minha havia me convidado para participar de uma aula de yoga que uma determinada pessoa, um professor, amigo do pai de uma amiga dela, estava disposto a transmitir, que ele havia se curado praticando yoga. Esse professor era o professor José Hermógenes, que coincidentemente havia sido colega de meu pai no Colégio Militar do Ceará. Então nos reuníamos 15 moças, tudo com a mesma idade, de 15 anos mais ou menos, e nós tínhamos aula na garagem da casa de uma delas. E aí comecei a aprender as minhas primeiras lições, as primeiras práticas, as primeiras respirações e o primeiro contato, assim, direto com o mundo oriental, que busca a verdadeira identidade. O Hermógenes nos convidou, então, para participar, ilustrando o livro que ele estava escrevendo sobre autoperfeição com Hatha Yoga, porque ele havia se curado de uma tuberculose através de asanas e pranayamas. Então nós ilustramos o livro e eu tive assim o prazer, a honra de ser assim as primeiras alunas dele. Ilustramos o livro e depois uma segunda edição, porque a primeira se esgotou logo, porque yoga não se conhecia aqui no Rio de Janeiro, não era falado. E na segunda edição, então, fizemos a segunda demonstração. O que é muito interessante é que, nessa ocasião, Hermógenes foi convidado para divulgar o yoga na terra dele, no Rio Grande do Norte, que também era a terra de meu pai, por isso eles eram amigos. E a Hermógenes me convidou, então, nós fomos a convite do governador de Natal, naquele então, para percorrer o estado do Rio Grande do Norte, divulgando yoga. Hermógenes fazia as palestras e eu fazia as ilustrações. Isso foi todo o mês de fevereiro de 1963, por aí. Pois bem, quando nós voltamos, o Hermógenes então teve a ideia de abrir a academia, aí só sobrou eu, que me entusiasmei muito com tudo isso. Então, durante o primeiro ano da academia, eu não só fazia o serviço de secretaria, como começava a aprender a ensinar a dar aula com ele. Foi assim que eu aprendi os meus primeiros passos, as minhas primeiras técnicas dentro do yoga. Nesse mesmo ano, estava chegando um argentino, Hermógenes havia trazido a notícia de que um outro colega que morava aqui no Rio, que era o Jean-Pierre Bastiu, que era um grande pioneiro do yoga aqui também, é ainda, porque ele ainda é vivo, ele dava aula na areia da praia de Copacabana. Ele começou dando aula de yoga aí e depois abriu uma academia na Avenida Copacabana. Então ele conhecia esse tal argentino, porque esse argentino havia morado 6 anos aqui em Resende e criado um monastério de yoga. Haviam vivido uma experiência e o Bastiu havia participado dessa experiência em Resende. Então recomendou muito ele, que era uma pessoa especial, uma pessoa que tinha uma visão extraordinária, tinha muito conhecimento. Então lá na Academia do Hermógenes nós estávamos esperando a chegada desse homem. E quando esse homem chegou, foi muito impactante. Ele era já um homem amadurecido, meia idade para aquela ocasião. Eu era ainda uma menina, mas ele me impressionou muito. O olhar dele, a postura. Pois bem, esse homem chegou lá na Academia do Hermógenes, nos impressionou bastante. Realmente uma pessoa que tinha muito conhecimento e resolveu então ficar no Rio de Janeiro
porque se encantou com o movimento do yoga aqui, era como um resgate para ele de tudo que ele havia vivido antes em Resende, né? Que havia se afastado depois, já tinha alguns anos. E ele então resolve ficar na academia do Hermógenes. Hermógenes convida para dar aulas lá e ficamos então nós três. Era Hermógenes, o Vayuananda e eu. E eu comecei a receber também o conhecimento que vinha do Vayuananda. Eu já havia aprendido com Hermógenes e tive a sorte de aprender com Vayuananda também, que inclusive me deu assim as primeiras noções sobre yoga para criança. E aí eu fui aprendendo sobre como funcionava o yoga para criança. Talvez um ano depois, Vayuananda resolve abrir uma academia em Copacabana, resolve se instalar no Rio e me convida para ir com ele, para eu dar aula de yoga para crianças. Então eu me afastei um pouco da academia do Hermógenes para poder seguir o Vayuananda, que estava me dando um conhecimento que, na verdade, o Hermógenes não tinha experiência para me dar, e eu ali teria a possibilidade de poder abrir um horizonte novo. Nessa ocasião, eu já estava, então, fazendo vestibular para psicologia. E ao começar a faculdade de psicologia, com o que eu fui aprendendo, com o que eu já sabia de yoga, através de Hermógenes, de Vayuananda, eu fui descobrindo um mundo novo de consciência corporal e como o yoga se adaptava absolutamente perfeito no desenvolvimento psicomotor de uma criança. E eu comecei a fazer a relação, então, entre a psicomotricidade, o desenvolvimento psicomotor de uma criança e os exercícios que o yoga propunha e todo o caminho que o yoga sempre acenava. Então, esse foi o meu começo. Ensinei yoga para criança durante 11 anos. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência muito enriquecedora. Depois de alguns anos, estando trabalhando com Vayuananda, eu vim a me casar com ele e com ele tive 2 filhos, que são 2 pessoas maravilhosas. 13 anos depois, Vayu faleceu e eu então me afastei um pouco do yoga. Fiquei comigo com toda aquela experiência vivida, com a parte meditativa, a parte filosófica, a busca da espiritualidade, mas o movimento da academia, o movimento de ensinar, eu já não queria mais porque machucava. E então eu me dediquei absolutamente ao meu consultório. Aí eu já era psicóloga, mas sempre procurando fazer a relação. Desde sempre, eu me formei em 1970. Naquela época, a minha terapêutica, vamos dizer assim, né, a minha linha terapêutica, eu tinha uma formação junguiana, que buscava a espiritualidade, mas eu já ensinava para os clientes a meditação, a respiração, o relaxamento, como alicerce para poder fazer uma junção entre a mente e o corpo. Que esse é o grande objetivo, né? A gente poder juntar. Não é à toa que existe um mudra que parte daqui, aquele mudra que se junta aqui no peito, que é juntar a mente com o coração.